Interessante, professor, que eu disse que fomentaria uma discussão. Essa música Pranto do Adeus. Vais partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair. Isso. Está correto esse texto? Está corretíssimo. É Aliás, erudito? música belíssima, erudito, tu vais partir agora. Então, esse refere-se ao chamado, ao amor, né? A quem se dirige especificamente, aquele que fez a música. Tu vais, chama de tu. Chico Buarque faz muito isso. Em Eu Te Amo, ele também chama de tu. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Me conta, esse conta é para tu. É erudito, está corretíssimo. E os poetas usavam muito, né? Muito. Aliás, o tu, Jorge Amado, por exemplo, usava muito voz. Uma música, Balada do Rei das Sereias, muito linda, em que se usa voz. Tu, voz. Hoje em dia se usa você. Repito, não quer dizer que seja mais correto ou menos correto, mas a tonalidade, o tom de erudição gera um amor, eu diria assim, um pouco mais romântico, coloquemos assim. Dá um tom de romantismo. Tom de romantismo na obra, na poesia. No texto. Exato, exatamente. Na Esse letra é o de objetivo. música. Na letra de música. Lembrando que a letra, ela tem que ser melodiada, como você colocou muito bem no início do programa, o verbo melodiar. Tem que se melodiar. E não se pode, sob qualquer hipótese, imaginar que a melodia advenha apenas do som. A Bossa Nova mostrou claramente isso quando colocou que a palavra também pode produzir som, com aliterações, com assonância. Vamos observar, por exemplo, quando se pega lá... A palavra é ou não sonora, é isso? É ou não sonora. Águas de Março, por exemplo, deixa clara a ideia da sonoridade. E daí surgem as chamadas licenças poéticas. Licenças poéticas. Exatamente. Um exemplo, você colocou quando o sol se pôr. Obviamente, se o sol se pôr, ou quando isso o sol se no pôr. dia a dia é um desvio grave, né, na flexão verbal. O verbo pôr é um verbo irregular, seria puser. Mas vamos imaginar que você fosse mais ou menos assim. Se puser ou quando o sol se puser. O correto. Então, o correto. Mas imaginemos que o erudito, aquilo que é formal, né? Se fosse quando o sol se pôr, meu amor, por exemplo. Bem, há uma certa explicação para isso. Quando ele diz quando o sol se pôr, meu amor, existe uma rima aí, que nós chamamos em português de paronomásia. Paro quer dizer parecido, palavras parecidas, né? Então, quando o sol se pôr, meu amor. Eu acho que tem que ser evitado isso, para não gerar nenhum tipo de polêmica. Mas, por exemplo, Gilberto Gil faz uma coisa interessantíssima. Uma música que ele fez para a esposa, para a ex-mulher, Sandra. A música chama Drão. Drão, o nosso amor é como um grão, uma semente de ilusão. Aí ele fala assim, estende-se no infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Aí o teleouvinte que for ao dicionário e procurar a palavra monolito não vai encontrar. Monolito. A palavra é monólito. Monólito, a palavra é proparoxítono. Mas se ele fosse usar essa pronúncia... Imaginemos, estende-se no infinito, imenso monólito, nossa arquitetura. Isso não prejudicou em nada, não é, Geraldo? Incomodante, gostou? Exatamente, incomodante, exatamente. Então, nós não temos que verificar ferro e a fogo. Temos que entender a norma, evidentemente, a perceber se houve ou não desvio, mas perceber, em termos linguísticos, o porquê do desvio. Tudo é assim. Nós temos que ser equilibrados ao analisar, inclusive, língua. Porque também se usasse dessa maneira, se o sol se puser, fica difícil de cantar, né? Absolutamente. Lembrando que não estamos fazendo apologia ao desvio gramatical, não é isso, não é, Silvio? Nós estamos só mostrando que há alguns desvios e que há motivos para isso. Não há apoio de sua parte sob qualquer a esses hipótese. desvios. Sob qualquer hipótese. Professor Carlos André, Geraldo, nós temos um quadro aqui que é o Arquivo Livre. Arquivo Livre traz o trecho de uma gravação antiga com uma celebridade, uma personalidade, um grande artista. E hoje nós vamos recordar o Bolinha, grande apresentador de televisão, do rádio também. O Bolinha começou no rádio, né? Foi repórter esportivo e passou para a televisão, fez um grande sucesso com o Clube do Bolinha. Ele levou ali a maioria dos artistas brasileiros, né? A maioria desse povo passou pelo Clube do Bolinha. E nós queremos recordar um pouquinho, mostrando um pedacinho, um trechinho dessa entrevista com o Bolinha, Bolinha Edson Cury.
E é com carinho que nós vamos receber o Edson Bolinha Cury. Seu Bolinha, bom dia. Obrigado, Silvio. Muito bom dia. Um prazer muito grande estar com vocês da Record. Dizem por aí que de uns tempos para cá, o que dá dinheiro nesse país é bola e viola. Você se envolveu com as duas coisas, bola e viola. O que é que mais deu dinheiro para você, Bolinha? Realmente eu fui repórter esportivo e eu acho que o futebol me deu a cultura, me deu a personalidade de conhecer o mundo todo em 2 Copas do Mundo e 2 giros pela Europa, por países da América do Sul. Eu tomei conhecimento, o futebol me ajudou bastante. Agora, em termos financeiros, logicamente, o show dá muito mais, não é? A viola dá mais dinheiro. Não só a viola, como qualquer tipo de música. A viola hoje ela é novidade, né? Hoje ela já é uma realidade, mas eu sou do tempo que realmente o cantor de Orlando Silva, Vicente Celestino, foi esses os nomes que eu apresentei no início da minha carreira. O sertanejo hoje é uma realidade, mas se não for bem cuidado, enjoa. Tivemos aí uma recordação do Bolinha, o grande apresentador de televisão Bolinha. Ele sempre com as suas camisas coloridas, floridas. Você extravagantes, né? Você participou do Chacrinha, do programa do Bolinha, não? Só Chacrinha. E o Bolinha, ele tinha uma capacidade tão grande como vendedor, como homem de propaganda, que ele conseguia fazer uma grande venda de um produto, eu me esqueci o nome do produto, para queda de cabelo. O Bolinha era calvo, era careca, e ele teve a capacidade de anunciar durante anos no programa dele um produto que, segundo o texto, faria nascer cabelo. E ele, careca. Então, Um paradoxo. Paradoxo, né? Gente, nós temos a nossa brincadeira de hoje, professor. O senhor é que vai corrigir. Professor Carlos André, advogado, enriquecendo o nosso programa com o seu saber da língua portuguesa, o seu saber geral e o seu saber específico também como advogado. Professor Carlos André, a pergunta de hoje do quadro Onde está o erro é: se ele contradizesse uma vez mais, seria condenado. O internauta detectou o erro. Onde está o erro? Professor, onde é que está o erro? O teleouvinte deve ter percebido, houve aí o que se chama de contaminação linguística, chamada de regularização de verbo irregular. Nós temos um verbo aí que é o verbo contradizer, que vem do verbo dizer. Dizer, no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o tempo em que está o verbo, é dissesse. Portanto, contradizer, prefixo contra, dizer sem hífen, é bom lembrar, contradizer tudo junto, vira contradissesse. Então, seria condenado se ele contradissesse. Se ele contradissesse mais uma vez, seria condenado. Condenado, caso contradissesse. Essa é a frase correta. Exatamente. Então, é contradizer isso, né? É contradizer, dizer contra. É contradizer desse jeito. Dizer o contrário. É contradizer desse jeito, então, né? Certamente. Se ele contradizesse. Certamente. É contradizer. Tá certo. Nós temos uma outra polêmica, não é tão polêmico esse caso, não, mas nos jornais dos dias passados, nós pudemos observar, foi determinada evacuação no Golfo do México, por causa daquele problema de vazamento, daquele poço lá de petróleo, da empresa BP, não é? Exatamente. Aliás, um desastre, né? Caos um grande econômico, desastre. Né? É né? fato. Então, os jornais estamparam, alguns deles, foi determinada a evacuação no Golfo do México. Essa palavra não é muito feia para esse tipo de coisa, não? É o que se chama em língua portuguesa, né, de estilo lexical, né, de propriedade vocabular. As pessoas têm que tomar um pouco cuidado com relação à questão da propriedade vocabular. Já dizia o grande Gibran Khalil Gibran, as palavras são como flechas de fogo que ferem as pessoas de fato e ficam. Então, a evacuação, como nós sabemos... Essa fere o ouvido, não? Fere o ouvido, fere muito mais, né? Muito mais do que a alma. Então, evacuação, nós sabemos o que é. Evacuação é defecar, né? O ato de defecar.
Obviamente não foi isso que o jornal quis dizer. Então tem que se tomar cuidado, o jornalista, com a palavra empregada, ter o que nós chamamos de propriedade vocabular. Só que não está errado. Não, a palavra evacuação não. Agora, ela não foi apropriada, não foi adequada. Exatamente. Ao a palavra, texto ou ao contexto? Aos dois, tanto ao texto quanto ao contexto. Haja vista que o contexto é o resultado do texto em si. Ou seja, o texto, como se diz, é tecido, né? Tessitura. E o contexto é aquilo que vem junto com o texto, ou seja, é o objetivo do texto. De sorte que o termo evacuar existe, mas não especificamente para que esse sinônimo momento. Poderíamos usar? Retirada, palavra simples, a retirada das pessoas. Esvaziar. Né? E até mesmo retirar seria algo no dia a dia mais aprazível, seria mais interessante. Daria mais certo nesse contexto aí? Nesse contexto, especificamente. A evacuar deixemos para outros contextos. Tá certo. Professor, o Geraldo tem um repertório fabuloso, extraordinário. Canta de tudo um pouco. Canta muito esse tipo de música romântica que ele apresentou aqui, mas ele canta também algumas músicas, as chamadas músicas raiz. Músicas raiz ou músicas raízes? Interessante. Há casos bastante interessantes em língua portuguesa, como, nesse caso, a palavra raiz. A palavra raiz é um substantivo. Esse substantivo aí sim foi adjetivado. Quando existe isso, há alguns casos específicos como esse, que é possível colocar no singular. Músicas raiz. Acontece isso com o nome próprio também. É o estilo e o tipo da música. Exatamente, é o tipo de música. Então essa palavra raiz, que era substantivo, passou a ser adjetivo. Eu não posso, por exemplo, dizer os Silvios, os Silvios Josés não existem. Existe um Silvio José. Então não seria adequado, seria os Silvio José, os Geraldo. Então, em alguns momentos, essa pluralização, em função da tradição, não é razoável. Então, a palavra raiz, especificamente substantivo, quando adjetivada, nesse caso específico, a gramática recomenda não flexionar. O Geraldo canta muito bem também músicas raiz. Raiz, músicas raiz. Mostra um pedacinho de uma dessas músicas raiz. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha ali cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa a esperar, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Linda. Aproveitando aqui, Terra tombada. eu quero mostrar um repertório que a gente fez. Ah, sim, Geraldo. Uma coletânea de raiz, eu fiz uma regravação e aqui está uma situação de 7 anos atrás que traz Terra Tombada, Caminheiro, são solos de músicas raízes, né? Caminheiro, Quero Voltar para a Bahia, Caipira, adoro essa música pela letra, pela solidez da poesia, e presentear o apresentador Silvio José, honrado estar em seu programa, meu amigo. Ô, meu querido, nós é que nos alegramos muito. Ao advogado, professor Carlos André, e quem quiser comprar o nosso CD na discoteca da cidade vende, ou entrar em contato conosco para um evento, geraldo.jorge@yahoo.com.br ou .com, 81141121. Obrigado, gente. Professor. Eu diria obrigado eu. Obrigado eu pela... E quereria até dizer, Geraldo, da minha satisfação em ouvir as suas músicas, a sua voz muito, muito bonita. E quereria dizer ao nosso teleouvinte, se o Silvio me permitir, que nós temos o objetivo de fazer posteriormente um trabalho falando sobre a música goiana e os músicos goianos, do ponto de vista da linguagem. Então, se eu puder posteriormente ter o seu apoio nisso, Silvio, eu ficaria muito feliz. Professor Carlos André, Geraldo Jorge, tudo tem um fim. Numa hora dessas, o programa acaba e está acabando agora. Muito obrigado a todos que estiveram de olho no nosso programa até agora. O nosso agradecimento à nossa equipe do Jornal da Imprensa, sob a direção geral do Antônio Lessa.
Nós queremos agradecer o Lessa Júnior, diretor do nosso programa, o Excel, o Tiago, a Aline na produção do programa. A assessoria hoje esteve a cargo da doutora Fátima, advogada, da Silvia Cruvinel, da Marina. Nós agradecemos por essa assessoria. Nós convidamos a todos para estarem de olho sempre na programação do Jornal da Imprensa na web. Muitas atrações, nós teremos clipes, né? Nós teremos cantores goianos, cantores nacionais, internacionais, desfilando também na programação do Jornal da Imprensa. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E nós já vamos fazendo um novo convite. Queremos a sua presença em um outro programa, porque falar de língua portuguesa exige muito tempo, né? O programa passou assim, correndo. E a gente, quando percebeu, tinha um monte de coisas para nós falarmos e nós não falamos. Fica devendo? O convite seu é uma ordem. Sempre quando alguém vem ao programa, fica com uma dívida, fica devendo voltar de novo. Pois sim, eu agradeço mais uma vez a toda a produção, a sua presença aqui realmente é impactante, você é um grande nome do jornalismo goiano. Agradecer ao Geraldo pelas músicas belíssimas, realmente nosso dia melhorará certamente hoje com músicas tão bonitas quanto houve. E agradecer ao teleouvinte, espero ter esclarecido aquilo que me dispus a fazer. Muito bem. De novo, o telefone e o endereço do Instituto Carlos André, fica no setor Bueno, fica na rua T54. O site é institutocarlosandré.com.br. Repetindo, o site é institutocarlosandré.com.br, a rua é a rua T54 e o telefone é 3945-1777. Geraldo, nós encerramos o programa com música. E você já escolheu uma aí? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a todos e vamos ficando com o Geraldo Jorge. Esta saudade que é de ti e me alucina, me desespera. Esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler do livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vai entrando, que te esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada.